Professora, você está falando alguma coisa que eu não estou te ouvindo? Pessoal, então vamos lá. Boa noite, todo mundo bem? Vamos começar então. Hoje nós vamos fazer a aula diferente. Boa noite, professora. Boa noite, Jéssica. Tá joia? Tô joia, senhora. Também. Mamãe? Tem um aluno novo aí. Acho que apertar a Jéssica. Oi, Débora. Boa noite. Pessoal, a aula de hoje eu não mandei para vocês porque é o seguinte, nós vamos fazer as atividades no portal. Nós sabemos que a nossa prova, até então, a nossa prova vai ser pelo portal e que nós precisamos fazer exercícios para eu entender se vocês estão realmente entendendo. As dúvidas só começam depois que nós começamos os exercícios, né? Que a gente vai fazendo, que as dúvidas começam. E aí, hoje eu não vou ficar aqui falando sozinha. O que nós vamos fazer? Vocês vão abrir a câmera, todo mundo. Não vai ter compartilhamento de imagem, então não vai ficar pesado. Não vai ter compartilhamento de telas. Vocês vão abrir as câmeras e vão abrir no computador ou no celular de vocês o portal do CTPP. Todo mundo consegue acessar o portal? Quem tiver dificuldade, me avisa que aí a gente vai chamar a Priscila ou o Vitor para ajudar. Se eu não puder ajudar, eu chamo alguém para ajudar a gente. Abrir a câmera, professora, aqui? Isso. Professora? Oi, Antônio. Eu vou ter que sair uns 10 minutinhos, rapidão, tá? Tranquilo. Quando você voltar, a gente continua. Porque eu vou buscar a minha prima. Eu vou buscar minha prima lá no serviço, tá? Tá bom, mas volta mesmo depois para a gente continuar com os exercícios, certo? Tá. Eu não consigo abrir o portal com a câmera ligada. Não consegue? Você está usando o que, Ivonete? Computador? Ou celular? O portal, vocês estão conseguindo? O portal está lá na internet e o endereço do portal é ctpp.com.br. Já que vocês não conseguem abrir a câmera e o portal junto, eu vou abrir também o portal para a gente compartilhar com vocês. Vou compartilhar com vocês o portal. Como? Essas 10 atividades aqui? Isso. Mais cedo eu entrei lá. Isso, é essas mesmo. Todo mundo conseguiu aí abrir o portal? Geila conseguiu abrir o portal? Ok. Aparecida conseguiu abrir o portal? Jéssica? Consegui, professor. Ok. Ivonete, deu certo?
Ivonete, conseguiu abrir o portal? Hoje nós vamos fazer o seguinte, nós temos 10 questões no portal e eu já vou dar uma dica para vocês. Aí no portal sempre vai estar algumas questões da prova. Então, quem responder com atenção já vai estar estudando para a prova, porque eu vou colocar algumas atividades idênticas aí. É o seguinte, nós temos 10 questões, todas de múltipla escolha. Por quê? Do jeito que nós estamos, a nossa prova vai ser assim. Até que mude, até que prove o contrário, que saia algumas liberações para nós, né? Até que nós podemos voltar às atividades normais, 6 aulas presenciais e tal. Nós vamos fazer isso EAD. A nossa prova é esse mês, né? Já é esse mês, final do mês, então nós já vamos treinar para usar o portal. Nós vamos fazer atividades do portal hoje e amanhã. Toda semana, uma das 4 aulas, os 4 dias dos nossos encontros, um vai ser para atividade. Então, 3 eu vou estar explicando para vocês e um vai ser atividade. E lembrando que todas as atividades é avaliativo, viu, pessoal? Vale nota de participação e tudo. Eu vou... Jéssica, quando conseguir aí, dá ok pra gente. Eu vou fazer... Ok, professor, ok. Então, tá bom. Então, vamos lá. Não, gente, não é original. Eu vou pedir para vocês... Eu vou pedir um aluno para ler e responder. Certo? Todos vão participar da aula. Vamos manter todos os microfones fechados. Vamos manter os microfones. Débora, feche o microfone, por favor. Vamos manter os microfones fechados. E quando eu falar quem vai responder a pergunta, abre para a gente evitar que tenha chiados e todo mundo entenda. Então, vamos para a nossa primeira pergunta. Prestem atenção. Na história da profissão, os enfermeiros têm se destacado no atendimento multiprofissional em serviços de saúde. Quando eu digo enfermeiros, eu falo de toda a equipe, tá? Fato que tem acarretado maior exposição no que concerne à atuação assistencial, nos casos em que haja dano do paciente. Com isso, há a possibilidade desses profissionais de serem responsabilizados por seus atos. Assim, a respeito do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, julgue o item a seguir. A frase para nós julgarmos se está certa ou errada. Eu comentei isso na aula. É um direito do profissional de enfermagem divulgar ou fazer referência a casos, situações ou fatos de forma que os envolvidos possam ser identificados. Profissional, prestem atenção, profissional de enfermagem, ele pode falar, pode identificar o paciente quando ele conta o fato que aconteceu com ele. Ivonete, já que você abriu a câmera, responde pra gente. A frase está certa ou errada? Errada. Todo mundo concorda com a Ivonete? Ivonete, por que a frase realmente está errada? Por que a frase está errada? Explica pra gente por que a frase está errada. O microfone está fechado, Ivonete. Abre o microfone. Do momento que você está numa área, eu acho que tem um jeito com os pacientes, com as pessoas. O que você viu lá, deixa lá. Você não precisa ficar indo e comentando com as pessoas que não é que a pessoa que está passando por aquilo pediu segredo, sigilo, e aí a boca aberta fica comentando, entende? É um desrespeito. Ok.
Alguém quer fazer algum comentário que Ou seja não? diferente do dela? Já já eu falo. Alguém mais quer fazer algum comentário que seja diferente da Ivonete? Eu também acho que é errado, professora. Por quê, Débora? Como a senhora falou, é ética, né? Respeitar e não sair falando por aí certa situação que o paciente está passando, né? Isso mesmo. Então, vai falar, Antônio? Pode falar. A frase realmente ela está errada, porque ela afirma que nós podemos falar, contar os fatos e identificar as pessoas envolvidas. Lembram que, acho que na última aula que nós tivemos, eu falei para vocês o seguinte, que não é contra a ética, não foge à ética, eu contar o caso que aconteceu lá comigo no hospital ou na clínica. O que eu não posso falar? O nome do paciente, o local que aconteceu, o nome do profissional. Então, eu posso falar o que aconteceu, posso falar que a minha colega errou a medicação, o paciente passou mal, enfim, posso falar o que aconteceu, mas não posso falar o nome, não posso identificar e nem deixar nas entrelinhas que as pessoas que eu estou contando descubram o que é. Porque às vezes eu não falo o nome, às vezes acontece uma coisa comigo e com a Ivonete. Aí eu não falo o nome dela, mas eu dou todas as características dela, que todo mundo aqui na sala vai saber que eu estou falando dela. Então, isso também eu não posso deixar transparecer. Eu posso contar o fato, mas não Língua de falar... Professora, Oi, Kícia. se caso algum profissional falar o nome do paciente e às vezes de algum outro colega, cabe processo? Cabe processo administrativo, que nós chamamos, que é o processo lá no nosso conselho, porém. Esse processo, ele vai responder no porém. Cabe processo judicial também, que é aquele da justiça. Então, não posso divulgar os nomes nem a entidade que aconteceu. Lógico que se eu contar alguma coisa e falar para vocês assim, hoje lá na clínica, vocês vão saber, todos vocês vão saber de onde eu estou falando. Porque eu só trabalho em um lugar, em uma clínica, só trabalho em uma escola. Então, se eu falar para vocês, hoje na escola, vocês vão saber que eu estou falando daqui. Mas eu não posso dar indiretas para falar quem é a pessoa e nem posso contar os nomes. Isso cabe processo administrativo, no porém, processo judicial, que é aquele na justiça. Ok? Vamos para a segunda pergunta. Oi, Antônio, tudo Professora? bem? Professora? Oi, professora? Oi. Então é errada mesmo, né? Errada é a letra B. Tá. Antônio, conseguiu acessar o portal? Sim, você não estava. Acesse o portal de atividades para a gente começar a responder as atividades que estão lá no portal. Aí coloca salvar, né, prof? Salvar. Antônio, entra no portal da escola e em atividades que a gente está respondendo as atividades da disciplina. Tá bom, tô entrando aqui. Qualquer dúvida pode chamar, tá? A segunda questão.
Na história da enfermagem, Florence foi uma grande idealista de muitas técnicas hoje utilizadas, pois além do cuidado ao paciente, preocupou-se também com... Jéssica, responde para a gente, a número 2. Abre o microfone. A número 2? Isso. Professora, a número 2 eu marquei a última. Você marcou que ela preocupou-se com méritos e valores que ganharia. Não. Qual que foi? Foi a... É porque eu saí aqui de novo das perguntas, professor. Tá aberto aí no seu celular? Só um pouquinho, professor. Espera aí. Enquanto você ajeita aí, eu vou perguntar para a Aparecida. Aparecida? Professora. Oi. Posso responder agora? Estou aqui na mão. Tá. Não responde. Depois é sua vez, Aparecida. Pode responder. Eu marquei a última: asepsia, nutrição, recreação e higiene do paciente. Certo. Alguém marcou diferente da Jéssica? Discorda do que ela falou? O mouse não está prestando. Marquei a última, professora. Asepsia, nutrição, Eu recreação também e higiene? só com a higiene da pessoa e do doente. Desmarcar a higiene do paciente e do ambiente. Vai pra você ver também, ó. O que você quer? O bichinho aí, ó, tem 200 anos aí, Valdir. Já tá no pauzinho dele aí. Joga fora. Jéssica, por que você respondeu asepsia, nutrição, recreação e higiene do paciente? A resposta está certa. Porque pela explicação que eu escutei a senhora falar, ela defendia muito a higiene, né? Isso. Sim, ela defendia muito a higiene do local, a higiene do paciente, a saúde. A resposta certa está diferente aqui as minhas letras com as de vocês. Então, eu vou ler a questão para vocês marcarem a letra correta. A resposta é asepsia, nutrição, recreação e higiene do paciente. A Florence, ela baseava todo o cuidado dela em alguns processos. Ela preocupava, ela sabia que o cuidado do paciente envolvia mais alguns processos do que o próprio paciente. Para ela, tudo se relacionava ao paciente, melhorava o cuidado dele. Então, a asepsia do local, a nutrição do paciente, a recreação dele, a higiene do mesmo, a luz solar, o calor. Lembra que na época da Florence não preocupava-se muito com a higiene e com a asepsia. Lembra que eu falei que os médicos chegavam com as mãos sujas, tocavam no paciente e ficava por isso mesmo. E as infecções iam só se agravando. Então, a Florence, ela preocupou muito com a higiene do local, a higiene do paciente. Ela que, vamos dizer assim, ela abriu o quarto, ela que preocupou que a luz solar entrasse, ela se preocupava com todos esses elementos também, que esses elementos eles interferiam no cuidado do paciente. A pergunta número 3. Segundo Florence, os elementos externos ao paciente afetam a saúde e o processo de cura. Acabei de falar isso, hein? A número 3, essa frase, Aparecida, está certa ou errada? Está errada, por causa dos elementos, faz bem. Olha só, isso é só uma questão de interpretação.
Segundo a Florence, quer dizer que a Florence dizia que os elementos externos ao paciente, eles afetavam na saúde no processo. Eles faziam parte, eles faziam bem ou mal no processo de cura. Então, eles afetavam, eles interferiam no processo de cura do paciente, não é isso? Não foi isso que nós acabamos de falar? Sim. Então, a número 3 está correta, está certa, a afirmativa, porque realmente a Florence se preocupava com os elementos. Esses elementos nós falamos na número 2. Asepsia, nutrição, recreação, higiene, luz, calor. Então, eles realmente, para ela, afetam, ou seja, eles interferem. Não quer dizer que eles fazem mal. Eles interferem no processo de saúde e doença, no processo de cura. Se não tiver luz, não vai ter o processo de cura. Se não tiver limpeza, se não tiver asepsia, não vai ter o processo de cura. Então, a número 3 está com a frase correta. Vamos para a número 4. A número 4. No final da Guerra do Paraguai, de volta ao seu país de origem, com grande louvor e grandes homenagens, estamos falando da enfermagem e a enfermeira, você traz um comprimido para mim? respectivamente. Então, vamos completar a frase. Ana Nery. Ana Nery. Isso aí, Gisele. Mas em qual época da enfermagem que nós estamos falando? Estamos falando da enfermagem no mundo ou da enfermagem no Brasil? Da enfermagem no Brasil, quando veio para o Brasil. Isso mesmo, Gisele. Estamos falando, então, da enfermagem no Brasil e a enfermeira Ana Nery. Aí, as alternativas. Brasil, Wanda Horta. Wanda Horta também teve a sua grande participação na enfermagem, mas ela não foi a pioneira. A Wanda Horta, só a título de curiosidade, foi aquela que desenvolveu o diagnóstico de enfermagem. Primeiro, o diagnóstico de enfermagem foi desenvolvido pela Wanda Horta, ela escreveu o livro. Então, se antes seguia tudo que a Wanda Horta falava. Depois de uma certa época, escreveram-se o livro Nanda. E aí a Nanda hoje que dá os diagnósticos de enfermagem. E a Ana Nery e a Florence nós já conhecemos. A número 5. O símbolo da enfermagem é representado pela lâmpada a óleo, forma de uma lamparina grega, acesa, uma cobra e uma cruz vermelha. Juntos, esses elementos representam essa profissão que se traduz em zelo, cuidado e respeito. Quanto aos significados dados aos símbolos utilizados na enfermagem, assinale a alternativa incorreta. Então, qual dessas alternativas abaixo não está dizendo o que é o símbolo da enfermagem? Quem vai responder? Geila, responde para a gente qual desses símbolos está incorreto. A seringa significa cura, a cobra e a cruz significa ciência, a cobra significa magia, alquimia, uma vez que representa o renascimento ou a cicatrização, ou a letra D, nenhuma das alternativas anteriores. Nenhuma das alternativas anteriores. Eu acho. Tá. Ou eu também estou em dúvida. Seringa Mas cura? acho que essa mesmo.
Peraí, Gisele, deixa a Geila terminar de responder. Pode Mas terminar. nenhuma das alternativas. Você acha que todas essas vacinas aí estão certas? Sim. Tá. Gisele, pode falar você agora. Seringa não é cura. Você achou o significado da seringa? Só um minutinho, porque a minha internet está caindo, professor. Tá certo, Gisele. Professor, Oi. Professor, o significado da seringa não é cura, é técnica. Isso. Oi, Débora, pode falar. quando eu entrei, eu acho que eu não peguei essa aula. A senhora mandou esses slides sobre este assunto? Débora, Acho que eu não tenho ele. eu vou mandar tudo de novo. Se eu não me engano, está nos slides da Ana Nery, Enfermagem no Brasil, mas eu vou mandar Peguei, tudo de novo. que agora eu vou para a terceira semana que eu entrei. Foi as nossas primeiras aulas, mas eu mando tudo de novo no grupo. Tá. Então tá bom, obrigada. Geila, a resposta, então, não é nenhuma das alternativas, pessoal. A resposta é seringa. Aí está falando que a seringa significa cura, e não ela significa técnica. Quando nós vemos o símbolo da enfermagem, aquela lâmpadazinha lá do Aladim, da Florence, que ela iluminava o rosto dos pacientes, o caminho, que também a lâmpada pode ter esse significado de luz, de caminho, ela vem, quando nós falamos do profissional técnico de enfermagem, ela vem com uma seringa. A seringa significa todas as técnicas que a enfermagem realiza. Quando nós falamos do profissional enfermeiro, ela vem com a cobra. Com a cobra e a cruz, que significa ciência. Ok? Então, a resposta da número 5 é a letra A. Pessoal, a gente está aqui para aprender. Alguns vão acertar, outros vão errar, mas é o momento certo, tá? Nós estamos aqui para todo mundo aprender. Número 6. Florence Nightingale é considerada a fundadora da enfermagem moderna. Sua família considerava a enfermagem algo inapropriado para uma dama de boa estirpe. Por isso, começou seus estudos após os 31 anos, em um curso de treinamento na Alemanha. Só contou aí um pouquinho da história da Florence. A teoria de Florence Nightingale é baseada na cultura, na doença, no paciente, no ambiente. A Denilson responde para a gente. A número 6, qual que é a alternativa? O Adenilson não deve estar na sala. Então... Respondi cultura. Ah, tá. Cultura. Por que você respondeu cultura? Explica pra gente, por favor. Não sei, veio na cabeça. Todo mundo concorda com a Denilson? A resposta é cultura. A teoria da Florence Nightingale era baseada na cultura. A cultura aí, pessoal, é aquela cultura
de chás, de ervas que eles usavam naquela época, a cultura daquela época, e não a nossa agora. Quem respondeu? Ambiente, professor. Ambiente, isso mesmo, Gisele. A Florence, nós falamos agora há pouco que ela preocupava com o ambiente. Além do paciente, ela preocupava com o ambiente, com a limpeza, com a asepsia. Então, a resposta correta é ambiente, porque ela baseou no ambiente. Tanto que nós comentamos que ela que instituiu a limpeza nos hospitais. Ela que fez grandes enfermarias na época. Ok? Número 6, a resposta correta é ambiente. Só um minutinho, pessoal, que eu vou ter que ligar o computador aqui. Desligou. A número 7. A número 7 é o seguinte. A enfermagem, ela é exercida privativamente pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem, pelo auxiliar de enfermagem e pela parteira. Respeitados os seguidos respeitando os respectivos graus de habilitação segundo a legislação. Essa afirmativa está certa ou errada? Ela está falando o seguinte, que a enfermagem ela é exercida privativamente por enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiros, se eles estiverem devidamente registrados no conselho. A resposta está certa ou errada? Responde para a gente, Débora. Oi, professora. Oi. Como eu não peguei essa aula, aí eu vou, Tá. eu vou dizer que está correto. Tá? E você acertou. Algumas coisas é questões de lógica, né? Tem que ler várias vezes, né? Eu vou... Tá bom. Mas não se preocupe, vou deixar as aulas lá, você lê as aulas, qualquer dúvida é só me chamar ou no grupo ou no privado e a gente conversa. Então, pessoal, realmente ela está correta, porque a enfermagem é exercida só por nós mesmos, por nós enfermeiros, por nós técnicos, por nós auxiliares e as parteiras, lembra? Débora, eu comentei o seguinte, antigamente tinha a enfermagem, né, e a enfermagem ela foi criada por duas mulheres. Primeiro, a Florence Nightingale, que foi a fundadora da enfermagem no mundo. E depois, no Brasil, a Ana Nery, que foi a fundadora, a pioneira da enfermagem no Brasil. Antes disso, a enfermagem era exercida por mães, por isso que tem esse tabu aí de enfermagem ser só mulheres, porque ela é exercida por mães e ela começou com duas mulheres. O que não quer dizer que somente as mulheres exercem essa profissão. Prova disso que nós temos 2 homens no grupo que vão ser excelentes técnicos, eu tenho certeza. Ela é privativa do enfermeiro. O enfermeiro é aquele que tem o grau superior, que é bacharel, e fez a faculdade de 5 anos. Antigamente chamado de enfermeiro padrão, vocês vão ouvir muito isso ainda. Mas não existe isso, enfermeiro padrão. É o enfermeiro, aquele que faz a graduação, ou seja, a faculdade de 5 anos. Ela pode ser desenvolvida também por técnicos de enfermagem que fazem curso de nível de 2º grau, nível técnico, por 2 anos. E antes, alguns anos atrás, tinha aí o auxiliar de enfermagem,
E ele fazia um curso menor, ele não tinha nenhum ensino médio, mas ele tinha o curso de auxiliar de enfermagem. Com o tempo, isso foi mudando, e hoje a profissão auxiliar de enfermagem, esse nível, ele foi extinguido. Desculpa. Recentemente, foi incluído também as parteiras. As parteiras, que não são aquelas parteiras de antigamente, que iam lá da fazenda e não tinha estudo, não. São as parteiras que têm por profissão esse serviço. São parteiras especializadas, são parteiras que têm um certo grau de conhecimento e é também registrada no COREN. COREN é o nosso Conselho Regional de Enfermagem que rege a gente. Tá? Só uma explicação assim para você entrar no meio do assunto e entender. Mas mesmo assim você acertou a questão. Professora. Oi. Fala aí a resposta anterior aí, por favor. A primeira, segunda, terceira. Tá. A primeira é errado. Eu vou responder, Antônio, a pergunta, porque às vezes a minha pergunta aqui, as minhas sequências não está de acordo com a de você. Então, a primeira, errado. Segundo, asepsia, nutrição, recreação e higiene do paciente. Terceiro, certo. Ok? A número 9. Pessoal, alguém coloca lá no chat as respostas, por favor. Tipo, número 1, letra tal, B, letra tal, porque aí ninguém fica perdido. Eu não vou colocar porque as minhas aqui estão diferentes. Quando eu lancei no portal, acabou que ficou diferente as alternativas. A número 8. A número 8. Administrar remédios de via oral ou não oral, fazer cateterismo por via gastroesofágica ou nasal, que seria sonda nasogástrica ou nasointeral, sem a supervisão do enfermeiro. É função do técnico em enfermagem. Quem não responde? A Kisla, responde para a gente, a número 8, por favor. Professora, eu respondi incorreto. É incorreto mesmo, porque não é a função do técnico de enfermagem fazer tal uso de via oral ou cateterismo, é a função do enfermeiro. Só um minutinho que a gente já vai comentar. Isla, por que você respondeu que está errado? A professora, o colega aí já falou que eu ia falar, assim não vale. Pode falar. Eu quero ouvir de você. Quero a Pode participação de responder todos. isso, eu te dou total moral aí, pode responder. Fecha o microfone, Denilson, por favor. Isla, abre o seu e pode falar. Eu respondi incorreto porque, na minha concepção, isso é uma função ou de um enfermeiro ou de um médico. Pessoal, vamos prestar atenção na pergunta. Ou que a gente tenha, pelo menos, a supervisão de um deles. Ah, tá. Então, a pergunta é o seguinte. Administrar remédios de via oral ou não oral é função do técnico? É função do técnico e é do enfermeiro, correto? Fazer cateterismo por via gastroesofágica ou nasal pode ser função do técnico e é função do enfermeiro.
Quando pode ser função do técnico? Quando o enfermeiro, ele delega e ensina essa função ao técnico. Não é privativa do técnico, mas o enfermeiro pode ensinar e delegar. Delegar quer dizer passar a função para frente. Falar, olha, a partir de agora, aqui na minha instituição, a Kissila que vai ficar responsável por todo o cateterismo nasal. Eu treinei ela, eu confio nela, eu sei que ela sabe fazer e vou supervisionar esse serviço. Aí eu vou delegar outra função. Ó, a partir de agora, nessa unidade, a Ivonete vai fazer toda a preparação de medicação. Eu vou supervisionar ela, eu treinei ela, deleguei e protocolei, que eu fiz um documento que agora, a partir de agora, só a Ivonete prepara as medicações. Entendeu? Isso é delegar funções. E o enfermeiro, ele pode e deve delegar funções para o técnico. A questão aí está errada, mas ela está errada por quê? Lembra que eu falei para vocês que o técnico não pode trabalhar sem supervisão do enfermeiro? Toda atividade que o técnico for fazer, ele precisa de um enfermeiro responsável por ele. Toda instituição que tem serviços de enfermagem precisa do enfermeiro RT. Ou seja, enfermeiro responsável técnico da instituição. Esse enfermeiro, ele precisa ficar lá as 24 horas de função do hospital? Não. Ele tem os horários que ele vai lá e trabalha, porém, ele é responsável por todo o profissional. Então, a resposta está errada, mas por conta disso, porque aqui diz que é sem a supervisão do enfermeiro. E sem a supervisão do enfermeiro, eu, técnico, não posso fazer. Deu para entender a diferença? O cateterismo, ele pode, se for uma função delegada. Se for uma função delegada, mas com supervisão do enfermeiro. A número 9. 10 participantes. Tá. Tem uma pessoa que você respondeu. A número 9 fala que é correto afirmar que a Lei 7.498 regulamenta a atividade da enfermagem. É privativo do enfermeiro administrar medicamentos de via oral. Privativo quer dizer que só enfermeiro pode. A enfermagem pode ser exercida por cuidadores. Deixa eu ver quem ficou sem responder aí. Joyce. Ai. A Joyce está na sala? A Joyce não está na sala. Ah, é verdade, ela não está na sala. Ah, é o Antônio que está faltando e ele está aí caladinho. Porque quando eu perguntei para ele, ele tinha saído da sala. Antônio, responde para a gente a número 9. Qual dessas alternativas aí é verdadeira? É que ele não conseguiu? Antônio, está na sala? Professor, se ele souber responder, eu respondo para você. Eu acredito que ele não deve estar na sala, deve estar dado uma saidinha. Pode responder, Denilson. Tá sim, tá na sala sim. Tá, mas ele deve ter saído da frente do computador, alguma coisa assim. Pode responder, Denilson, já que você está aí doidinho para responder. É a afirmativa correta, né? Isso, qual delas é correta? Olha, pelo meu entender, é privativo do enfermeiro administrar medicamentos via oral? Não. Se eu tiver errado.
Eu estava indeciso entre a Lei 7.498 e essa última aí. Tá, então vamos escutar os colegas agora. Quem respondeu diferente? O Oderilson respondeu que é privativo do enfermeiro administrar medicamento por via oral. Quem respondeu diferente dele? Lei 700 e pouco. É 7.000, Gisele. O restante concorda? Professora, meu microfone tá baixinho, não estou conseguindo ouvir nada. Aumenta o fone, aqui já está no volume máximo. No microfone. Às vezes é o volume do seu fone. Quem mais respondeu? Alguém respondeu igual a Gisele, a Lei 7.498? Parecida? Ai, professora, a gente está aqui para aprender e eu também achei que o colega está certo. Bom, eu também penso que nem ele. Você também pensa que é privativo do enfermeiro? É, mas estamos para aprender, né? Então. Também. Estamos aqui para aprender. Agora é o momento certo de errar e aprender. Se estiver errado, nós consertamos. Vamos consertar. Eu também penso assim. Por enquanto, tudo é consertável. Nós somos todos mundo do mesmo nível, adulto, todo mundo entende da enfermagem. Eu quero dizer assim, que vocês, alunos, entendem da enfermagem do mesmo tanto. Vocês estão começando agora. Então, está certo errar e aprender, porque agora é o momento certo de errar. Então, aqui nós podemos errar, não precisamos ter vergonha, podemos falar abertamente. Lá na frente, enquanto profissional, não pode errar. Mas, por enquanto, todo mundo igual, todo mundo pode acertar e errar. Porém, a Gisele que estava certa. A afirmativa correta é que a Lei 7.498 regulamenta a atividade da enfermagem. Pessoal, essa lei é a lei que determinou o nosso serviço, que regulamentou, que colocou nós como realmente profissionais, tornou uma profissão a enfermagem. Tanto para enfermeiro, para técnico, auxiliar, para parteiro, enfim, tudo está nessa lei. Essa lei, para quem quer prestar concurso, ela não cai na prova, não, ela despenca nas provas. Então, é uma lei que nós temos que ter em mente. Ah, professora, mas eu preciso decorar qual que é a lei? Não preciso decorar a lei inteira, qual que é a lei, porque eu também não sei. Porém, eu não presto concurso. Toda prova de concurso, a lei vai estar lá. Então, essa lei nós temos que ter em mente que ela regulamentou o nosso serviço. Oi, Gisele? A correta, então, é a Lei 7.498, que regulamenta a atividade de enfermagem. A outra questão é privativo do enfermeiro administrar medicamentos de via oral? Não, está errado, porque não é só o enfermeiro que pode administrar medicamentos de via oral. Qualquer um pode administrar medicamentos de via oral. Cuidador. Lá em casa nós não tomamos remédio? Via oral é aquele que a gente põe na mão do paciente, ou põe no copinho, e ele coloca na boca, ou eu coloco na boca do meu paciente. Agora, é privativo. Se a pergunta fosse diferente, que nós temos as vias de administração de medicações. São elas: via oral, via intramuscular, que é aquela injeção no músculo, a via endovenosa ou intravenosa, que é aquela que nós fazemos na veia. Temos a via subcutânea, que é aquela da vacina, que é feito no músculo, mas ela é bem superficial, não é igual ao intramuscular, ela é superficial e aqui atrás, lá nós tomamos vacina. E nós temos também subcutânea a insulina, heparina, anticoagulante, várias medicações, mas as mais comuns são essas: insulina e vacina.
E nós temos a via intradérmica. A via intradérmica, é claro que a gente não lembra, mas vocês vão saber do que eu tô falando. Quando o neném vai lá e toma a BCG, ela não é feita aqui assim, bem por cima na pele. Aí ela faz uma bolha, que é uma pápula, e aquilo ali inflama, abre, não é assim a BCG? E o neném quase morre de dor, de tudo, porque aquilo ali é uma fonte de contaminação horrível, é uma dor insuportável. Essa é a via intradérmica. Todas essas vias que eu falei agora, ela não, nenhuma dessas vias é privativa do enfermeiro, não. Todas essas o técnico pode fazer. Então, é função do enfermeiro administrar medicações? É função do técnico administrar? Também. Então, não é privativo do enfermeiro administrar medicamentos por via oral. É privativo do enfermeiro. Antônio, quando terminar a aula, eu coloco aí no grupo as respostas, tá? Pode ficar tranquilo. É privativo do enfermeiro a jugular, a punção jugular e a punção da femoral. A femoral é uma veia que nós temos, tão calibrosa quanto a jugular, e ela está localizada na perna. Certo? Somente essas duas que são, somente essa, que é a punção arterial, que é privativa do enfermeiro. Para isso, o enfermeiro tem que ser habilitado. Ele não é só ele ir lá fazer a faculdade, não. Ele tem que fazer o curso de habilitação para fazer essas administrações. Professora, eu estou meio perdida. Qual que é essa questão? A 9. A 9 que fala o seguinte: é correto afirmar que a resposta correta é a Lei 7.498, que regulamenta a atividade de enfermagem. O que eu estava explicando, Kisla, é a outra alternativa que diz que é privativa do enfermeiro administrar medicamentos de via oral. A outra questão é: a enfermagem pode ser exercida por cuidadores? Pessoal, nós da enfermagem, nós vamos ter muito isso. Ser chamados de cuidadores. Eu morro de raiva quando alguém me chama de cuidador. Quem que é o cuidador? É a babá, a doméstica, qualquer pessoa. A mãe que cuida do filho, ela é uma cuidadora. Não precisa ter curso. Tem curso? Tem, mas é curso rápido de cuidador. O cuidador não tem as mesmas funções que eu e vocês têm. Ele não fica sentado 2 anos para aprender. Então, por favor, né? Não vamos deixar chamar a gente de cuidadores. Para a gente poder encerrar, vamos na última. A número 10. Coloração azul ou violácea da pele ou mucosa devido a um excesso de hemoglobina nos capilares. É a definição de icterícia, cianose ou amarelão. Quem se habilita a responder? Cianose. Cianose. Gisele e Ivonete, vocês estão corretas. Tá. Cianose é o termo que nós damos para quando a pessoa tem as extremidades arroxeadas, né? Às vezes por frio, às vezes por queda na temperatura ou na saturação, vai ficar com os membros arroxeados. Então, nós vamos chamar isso de cianose. Ouvi nada. Cianose é o termo que nós usamos para definir quando as extremidades estão com a coloração azul, igual aqueles homenzinhos lá da tinta. Quando está azul ou roxo, arroxeado, nós vamos chamar de cianose. Lembrando que cianose é uma coisa, hematoma é outra. Não podemos confundir. Aí na questão fala da icterícia. Alguém sabe o que é icterícia? Falta de sol, falta de melanina na pele. Aí a pessoa fica tipo amarelada. A pele fica bem amarela.
Isso. É quando a pele, no lugar, nós falamos que a cianose é a roxeada, a icterícia é a pele amarelada. Né? Antigamente chamava-se de amarelão, por isso que eu coloquei amarelão. Mas não existe esse termo não, gente, amarelão, hein? A icterícia, Gisele. Oi. Quando o bebê nasce, eles não falam que a gente tem que dar banho daquele ramo que chama picão, para não ficar amarelo? Para não dar tiriça, né? É isso mesmo. Icterícia é aquilo que a gente conhecia antigamente por tiriça. O neném nasce amarelo. Aí o banho de sol é muito importante. O berço aquecido também é muito importante. O laser também pode ser usado nessa situação. Então, a gente precisa do banho de Meus sol meninos para melhorar. Eu dava banho, eu cozinhava a folha da mandioca com um pedaço de teia de barro e com o picão para dar banho, para não dar. Para não dar. Mas aí, assim, Deus ajudou que deu tudo certo, não deu, mas é porque eles não iam desenvolver icterícia mesmo. Tá? Porque os chás, assim, vários remédios, eles foram desenvolvidos por conta de chás. Sim, a insulina é uma planta e hoje é usada para baixar a diabetes, né? Para baixar os níveis de glicemia no sangue, controlar a diabetes. Mas não quer dizer que nós vamos usar essa insulina lá, que ele tem diabetes. Isso. Não quer dizer que nós vamos passar para o nosso paciente os chás. Cada um tem uma cultura, cada um acredita no que aprendeu de pequeno. Isso é uma cultura que a gente traz de pequeno. Quando nós falarmos como profissionais, nós não vamos falar desses chás, dos remédios naturais. Porque os remédios naturais, eles são prescritos por terapeutas holísticos, lá os naturalistas. Nós, da enfermagem, não somos esses. Slide dessa aula para mim? Das aulas passadas, Débora? É porque eu vou para a terceira semana. Eu acho que eu não peguei esse slide aí dessa aula. Eu vou colocar tudo lá no grupo novamente. Se eu não colocar hoje, agora à noite, é porque eu não... que está pedindo? A Débora. Espero vocês, então. Professora, boa noite. Amanhã, boa noite, fica com Deus, até amanhã. Boa noite. Boa noite, turma maravilhosa. Amém com Deus, todo mundo. Dorme todo mundo com Deus.